Sabe quando a gente olha para a política e pensa, nossa, isso aí foi uma jogada de mestre. Ou, sei lá, parece algo tirado de um livro antigo sobre poder. É curioso ver quando certas táticas, né, parecem se repetir, mesmo em tempos diferentes. Hoje a gente vai mergulhar nisso. Temos aqui uma análise estratégica bem interessante que propõe olhar para a trajetória de uma figura central da nossa política, o Luiz Inácio Lula da Silva, por um ângulo diferente, usando as ideias daquele livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. O material se chama Lula e as 48 Leis do Poder, uma análise estratégica. A ideia aqui é explorar como essa análise vê as ações do Lula, sabe? Em várias fases. A subida, quando estava no poder, a sobrevivência política, os desafios de agora, tudo pela ótica dessas leis. Não é para concordar ou discordar, viu? É mais para entender essa perspectiva de estratégia política. Ok, vamos abrir essa análise então. Exato. E acho que é super importante, primeiro, deixar claro o que é esse livro, né? As 48 Leis do Poder. Ele não é um guia de moral. Longe disso. É mais uma compilação de táticas que o Robert Greene observou na história. Coisas usadas por gente muito diferente, tipo Maquiavel, até, sei lá, grandes sedutores, para ganhar e manter influência. Poder mesmo. Então, essa nossa conversa, baseada nesse material que a gente recebeu, não é para julgar o Lula nem as leis em si. É para ver como a análise usa essas leis para tentar ler os movimentos políticos dele. O que é fascinante nisso tudo, e acho que é o ponto central dessa análise que a gente está vendo, é observar essas dinâmicas, que o Greene diz que são atemporais, acontecendo aqui, né, no nosso cenário brasileiro, tão complexo, tão atual. É uma forma de tentar entender a lógica por trás das coisas. Perfeito. Então vamos começar do começo, a ascensão do Lula. A análise fala que desde o sindicalismo lá no ABC Paulista, nos 70, 80, já dava para ver uns sinais do que o Greene chamaria de intuição para o poder. E a primeira lei que essa análise traz é a Lei 6. Chamem a atenção a qualquer custo. O texto argumenta que o Lula percebeu cedo, sabe, que para liderar um movimento grande e além do sindicato, não bastava só organizar greve, tinha que transformar aquilo num evento. A análise descreve como ele usava o carisma dele, que é natural, né? Tinha uma presença forte, um jeito de falar, não só para mobilizar os trabalhadores, mas para chamar a atenção da mídia, da opinião pública do país todo. Não era só a pauta trabalhista. Era construir uma figura que ninguém pudesse ignorar. E essa construção da imagem, segundo a análise, ia junto com uma habilidade de negociação, né? Uma coisa estratégica. Aí o documento puxa a Lei 13. Quando pedir ajuda, não apele para a compaixão, apele para o interesse próprio. A análise sugere que o Lula, quando ia conversar com grupos diferentes, e não só trabalhador, mas empresário, intelectual, político, de tudo que é lado, ele focava menos na questão moral ou ideológica e mais no que cada grupo podia ganhar se aliando a ele ou negociando. A interpretação é que ele meio que mapeava o interesse de cada um, sabe? O que o empresário X ia ganhar se cedesse aqui, o que o político Y ia receber em troca do apoio. Essa visão pragmática, né? Focada nesse toma lá da cá de interesses. A análise coloca isso como fundamental para ele construir aquelas alianças amplas, às vezes até inesperadas, que foram a base para consolidar o PT e para ele mesmo conseguir se eleger depois. Clara quando a gente chega na campanha de 2002 para presidente. É um ponto que a análise explora bastante, usando a Lei 25. Recrie-se. Todo mundo lembra daquela mudança de margem, né? Deixou de ser só o sindicalista mais bravo, de discurso forte, para virar o Lulinha Paz e Amor. E a análise diz que isso foi bem mais que tipo um marketing superficial. Foi uma reinvenção estratégica, pensada. O texto detalha como mudaram coisas específicas. A barba mais aparada, o terno no lugar da camiseta, o discurso ficou mais moderado, teve a carta aos brasileiros para acalmar o mercado. A leitura da análise é que essa recriação foi chave para quebrar resistências antigas de setores da elite, da classe média mais conservadora, da mídia, que viam ele com muita desconfiança. Ele precisava se mostrar como alguém que podia governar para todo mundo, não só para a base dele. Exatamente. A análise reforça muito isso, que essa capacidade de se recriar, dependendo da situação,
É um tema comum nas estratégias de poder que o Green descreve. No caso do Lula, em 2002, essa adaptação da imagem pública é vista como, assim, um passo decisivo para fazer a eleição dele ser aceitável e finalmente acontecer, né, depois de 3 derrotas. Ele teria entendido, segundo essa leitura, que a imagem antiga, embora forte para a base dele, limitava o crescimento dele no país todo. Então, essa recriação não foi abandonar as origens, mas, tipo, embalar de um jeito diferente para inspirar mais confiança e diminuir o medo em setores importantes para a vitória. A análise vê isso como um exemplo claro de adaptação da imagem como uma ferramenta para chegar ao poder. Já no poder, essa lógica estratégica teria continuado, né? A análise foca bastante na Lei 23. Concentre suas forças. O exemplo mais claro que citam é, obviamente, o Bolsa Família, mas a análise vai um pouco além de só citar o programa. Ela descreve como o foco de recursos políticos financeiros de comunicação nesse programa teve um efeito estratégico bem fundo. Ao concentrar num programa de impacto gigante, direto na vida de milhões, principalmente nas regiões mais pobres, o Lula não só teve resultado social, né? Mas, estrategicamente falando, ele consolidou uma base popular muito, muito forte e leal. A análise argumenta que essa concentração de energia num programa que virou símbolo deu para ele um capital político enorme, que o segurou por anos e ajudou a passar por crises. Só que, né, governar nunca é fácil. Sempre tem obstáculo. E a análise também olha para as crises interpretando pela ótica de outra lei, talvez por ter sido quebrada. A Lei 5. Muito depende da reputação, defenda com a vida. O documento aponta para escândalos como o mensalão, lembra? Aquele esquema de compra de voto de deputado no primeiro mandato, e depois a Lava Jato, aquela investigação enorme de corrupção na Petrobras, empreiteiras, políticos. Esses eventos, segundo a análise, abalaram muito a reputação não só do Lula, mas do PT como um todo, como projeto. A análise, usando a lógica do Greening, diz que essa perda de reputação, que é vista como um ativo estratégico essencial, abriu um espaço enorme para a oposição. Isso fragilizou a base de apoio dele, além dos mais fiéis, e criou o clima para o impeachment da Dilma e até para a prisão do próprio Lula depois. A reputação, quando é atingida, deixa o líder e o grupo muito vulneráveis, né? E a análise sugere que as consequências disso duraram bastante. Essa questão da vulnerabilidade leva direto para o período da prisão em 2018, momento bem baixo na história dele. Mas olha que interessante, a análise que a gente está vendo sugere que mesmo ali o Lula teria aplicado, talvez instintivamente, uma estratégia de poder. Não exatamente a Lei 34 original, haja com audácia. Mas talvez algo mais perto da Lei 22, use a tática da rendição, transforme a fraqueza em poder ou uma mistura, focando na narrativa. A análise descreve como Lula e os aliados trabalharam para transformar o que era uma derrota na justiça, um momento de fraqueza pessoal, numa história de perseguição política, de martírio. É uma forma de ressignificar, né? Exato. O documento destaca como cada fala, cada visita que ele recebia lá na carceragem, cada ato de apoio na rua, era cuidadosamente colocado dentro dessa narrativa. A prisão física virou, segundo essa leitura, um palco para reforçar a imagem de vítima de um sistema injusto. Isso uniu a base dele e manteve ele relevante politicamente mesmo preso. É uma leitura interessante mesmo, de como tentar controlar a narrativa mesmo quando se está numa situação assim, muito desfavorável. A análise argumenta que perceber que a briga principal ali não era só nos tribunais, mas era principalmente na comunicação, no disputa pela opinião pública, foi um movimento estratégico chave. Ao focar nessa construção da narrativa de preso político, ele teria conseguido manter a base mobilizada e guardar uma parte do capital político dele para o futuro. A análise interpreta essa habilidade de transformar a fraqueza, a prisão, no ativo de narrativa, a imagem de mártir que resiste, como uma prova de que ele entende essas dinâmicas de poder que vão além do controle formal das instituições. Ele perdeu a liberdade física, né, mas lutou para não perder a história que iam contar sobre ele. Fascinante essa visão da análise sobre o controle da narrativa, mas vindo para hoje, o cenário mudou de novo. Lula está de volta na presidência, mas o Brasil está diferente, o Congresso está diferente.
A análise fala dos desafios de agora. Governo de coalizão, muito amplo, fragmentado, difícil de manter unido, um Congresso com mais poder, mais autônomo, a sociedade ainda superpolarizada e uma oposição de direita, extrema-direita, que está forte, organizada e muito ativa, principalmente na internet. Diante disso tudo, quais leis do poder a análise acha que seriam mais importantes ou urgentes para o Lula usar agora para navegar nesse cenário? Olha, a análise aponta algumas leis como sendo bem cruciais para entender os dilemas e as possíveis estratégias agora. Uma delas é a Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Mas não no sentido literal, né? É mais para evitar depender demais de alguém. A leitura aqui é que com uma base de governo tão misturada com partidos que muitas vezes têm interesses opostos, é vital para o Lula manter um certo grau de autonomia, não virar refém de nenhum grupo específico. A análise sugere que ceder demais para a pressão de aliado pode acabar travando o governo ou forçar ele a tomar decisões que prejudiquem a agenda principal dele. Manter essa capacidade de manobra, mesmo que criem uns atritos aqui e ali com os aliados, é visto como essencial para conseguir governar no longo prazo. Entendo. É aquela corda bamba, né? Agradar os aliados para ter voto, mas sem perder o rumo do governo. E sobre gerenciar as expectativas, as pressões, na economia, por exemplo. Nesse ponto, a análise usa a Lei 22. Use a tática da rendição. Transforme fraqueza em poder. A interpretação aqui não é se entregar, claro, mas usar concessões táticas para mostrar força e pragmatismo. Por exemplo, se tem muita pressão do mercado financeiro ou crítica sobre a política fiscal, a análise sugere que fazer uns ajustes pontuais, explicar bem os motivos, mostrar que está disposto a corrigir o rumo, pode ser mais estratégico do que defender teimosamente as posições iniciais. Isso poderia, segundo a análise, meio que desarmar as críticas, passar um sinal de responsabilidade e, olha que paradoxo, fortalecer a imagem do governo como sendo adaptável, focado em resultado e não só em dogma. De novo, entra aquela tensão, né? Entre ser firme na ideologia e ser pragmático na tática. A análise vê isso como central na política. E sobre o ritmo das mudanças? O governo atual tem uma agenda grande, né? Em várias áreas, mas enfrenta resistência. Como a análise vê isso? Aí entra a Lei 45. Pregue a necessidade de mudança, mas jamais reforme demais de uma vez. A análise argumenta que, numa sociedade dividida e sensível a mudanças muito rápidas como a nossa agora, tentar fazer transformações muito radicais e muitas coisas ao mesmo tempo pode dar errado. Pode gerar uma reação muito forte da oposição, assustar os setores mais moderados, criar instabilidade. A sugestão estratégica que fica implícita na análise seria, equilibrar o discurso, falar da necessidade de mudança, de um futuro melhor, progressista, mas fazer as mudanças de forma mais gradual, por setor, buscar construir apoio para cada passo, acomodar interesses, evitando aqueles choques que poderiam até inviabilizar as reformas que se quer fazer. É a ideia de que administrar o ritmo da mudança é estratégico. E a gente volta por um ponto que já falamos, que é crucial: comunicação. A análise parece dar muito peso para isso agora, né? Trazendo de volta a Lei 6. Sim, a Lei 6 chame a atenção a qualquer custo, volta com tudo, mas agora com foco total no digital. A análise destaca que rede social virou o campo de batalha principal, pela opinião pública, pela atenção das pessoas, e aponta que, hoje, setores da direita, da extrema-direita populista, têm mostrado mais domínio, mais agressividade nesse espaço. A análise sugere que é um erro estratégico grave subestimar isso ou não ter uma comunicação que funcione bem ali o tempo todo. Não adianta mais só a comunicação tradicional, institucional ou aparecer na mídia de sempre. Para continuar relevante, para engajar as pessoas, principalmente os jovens, para conseguir rebater as narrativas da oposição, seria crucial, segundo a análise, dominar a linguagem e a dinâmica das redes. Perder essa batalha pela atenção online poderia significar, potencialmente, perder a capacidade de moldar como as pessoas veem o governo e o que ele faz. Fica claro que essa adaptação das estratégias para o contexto da tecnologia é um ponto forte que a análise levanta. Sem dúvida, o que a análise parece concluir
é que os princípios estratégicos que o Greening descreve podem até ser atemporais, sim, mas a aplicação deles na prática depende muito das ferramentas, do ambiente, da cultura de cada época. O jeito de chamar atenção ou de defender a reputação hoje é totalmente diferente do que era 20, 30 anos atrás. Ignorar essa mudança na tecnologia, na comunicação, seria um erro estratégico muito sério para qualquer líder político. Ok, então vamos tentar amarrar os pontos principais dessa nossa exploração aqui. A gente passou pela trajetória do Lula, como ela é interpretada por essa análise, Lula e as 48 leis do poder. Vimos como o documento usa leis tipo a 6, chamar atenção, e a 25, recriar-se, para explicar a subida dele e a conquista do poder. A lei 23, concentrar forças, para entender a consolidação no governo. A lei 5, reputação, para analisar as fraquezas que as crises criaram. E até a lei 22 ou 34, para interpretar como ele transformou a fraqueza da prisão numa força de narrativa. O fio condutor dessa análise toda parece ser a ideia de que o poder exige uma mistura de carisma, cálculo, adaptação o tempo todo e, muito importante, saber gerenciar a própria imagem e a história que se conta. Exato. E a análise termina ressaltando que o desafio para o Lula agora, por essa ótica estratégica, não seria só repetir as táticas do passado, seria aplicar esses princípios de poder de um jeito consciente e adaptado a esse cenário complexo de hoje. Isso envolveria, como a gente falou, navegar nessas alianças difíceis, Lei 2, usar concessões táticas, Lei 22, controlar o ritmo das mudanças, Lei 45, e fundamentalmente brigar pela atenção e pela narrativa no mundo digital, Lei 6. É importante dizer de novo, né? Tudo que a gente discutiu foi baseado na interpretação que está nesse material específico que a gente analisou, aplicando as ideias do Robert Greene à política brasileira. E, para fechar a nossa conversa, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo algo que sai dessa discussão toda sobre estratégia e poder na política, até que ponto essas leis do poder que o Greene viu na história e que essa análise aplicou a um líder de hoje, até que ponto elas são, tipo, ferramentas quase que inevitáveis na própria briga política. Será que a busca pelo poder, a necessidade de manter o poder, independente da ideologia ou das intenções de um líder, será que isso acaba empurrando os políticos, sabendo ou sem saber, a usar estratégias parecidas com essas? Fica aí a reflexão sobre a natureza do poder.